E aí pessoas, como é que vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo meu. E aí crianças, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo meu aqui no YouTube. Bom criançada, se eu não me engano, esse daqui é o primeiro vídeo de quarta do ano de 2019, né? Eu dei uma pausa, fiz umas férias gigantes aí no começo desse ano porque eu precisava resolver algumas coisas, porque vocês sabem como é que é, né? Eu tô naquele planejamento de sair da minha vida mundana, da minha vida profana e entrar na vida sagrada aí, na vida de mago, na vida, né, profissionalizando esse pedaço tudo, e precisei resolver um monte de coisa, criar um monte de coisa. E enfim, aí pra isso eu precisei dar uma pausa nos vídeos, até as lives eu parei. Mas estamos aí de volta, né? Porque a vida é feita de trabalho, se a gente não trabalha a gente não ganha. E o YouTube faz parte do meu ganha-pão. Então estamos aqui pra falar pra vocês a respeito de um tema que vocês escolheram. Mas antes, então, parte desse tudo que eu falei pra vocês agora, eu tô começando a lançar já no começo do ano, tá? A primeira parte desse novo mundo Nino Denani é o Ocultaria, evento de ocultismo e magia que vai acontecer no dia 20 de julho deste ano, tá? É um evento que vai reunir grandes magos e personalidades do mundo ocultista, entre eles Marcelo Del Débio, o Chaos, Lodial, Colégio Platinorum, Conhecimentos da Humanidade, para fazer um dia de palestra. Além disso, a gente vai ter uma série de pessoas com barraquinhas, né? Vai ser uma feirinha ao lado das palestras para você se divertir. E vai ser tão divertido que eu chamei até pessoas para jogarem tarô lá. Também no dia 11 de março, ou seja, logo logo aí tá saindo o primeiro módulo do curso teórico de magia no Hotmart. Se você quiser saber mais, ninodenani.com.br. Se você quiser ir no Ocultaria, ocultaria.com.br. E se você quiser de alguma forma ajudar o canal do Tio Nino a crescer, pra gente trazer mais conteúdos e fazer o ocultismo e magia chegar aí, porque magia é conhecimento, conhecimento muda a vida, apoia.se/Nino Denani. Bom, algumas pessoas de vocês, meus inscritos queridos do coração, sabem e ouviram eu falar o ano passado que eu fui convidado a fazer parte da Comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados do Brasil, né? E eu com muita honra aceitei, muito mais porque eu achei que ia ser interessante ter um ateu num comitê de combate à intolerância, né? De propagação da tolerância. E alguns de vocês, por causa disso, me pediram para falar exatamente sobre isso, a intolerância no mundo religioso, mas eu vou falar um pouquinho mais abrangentemente, porque na verdade o que faz uma coisa acontecer é o que faz acontecer em todos os outros lugares. Vocês gostam de passarinho, né? Todo mundo gosta de passarinho, mas isso é uma cigarra. Bom, eu já tenho duas palestras a respeito disso que eu dei na Alesp, né? Não sei o que quer dizer Alesp, mas foi a OAB que me chamou para palestrar lá, né? E eu fui falar duas vezes como combater a intolerância religiosa. Aliás, foi por causa dessas duas palestras que eu fui convidado a fazer parte da comissão, tá? Eu vou deixar as duas linkadas aqui embaixo, num canal que é só sobre palestras, são as palestras que eu faço e gravo. Vai estar lá, se vocês quiserem, se inscrevam, essas coisas todas de sempre, tá? Bom, o que eu quero falar sobre intolerância religiosa é que a religião, ela é, no seu cerne, dentro do core da religião, alguma coisa inerentemente intolerante. A religião, ela nasce da intolerância. Mas antes de vocês começarem a me xingar nos comentários, presta atenção no que eu vou falar. Quando a gente está estudando alguma coisa que passa por períodos históricos da humanidade, ou seja, ele cruza muitas eras da humanidade, e eu não estou falando de éons, né, daquele grande período, mas estou falando assim, pega o crescimento da sociedade. Então você vai pegar, por exemplo, desde o Egito Antigo. Quando você vai chegar até a Idade Moderna, você consegue dividir a humanidade em vários pequenos períodos. Quando a gente pega alguma informação que passa por diversos desses períodos, a gente não consegue comparar o que está acontecendo em um período com o que aconteceu no período anterior. O período anterior, obviamente, precede o período posterior e dá as raízes do pensamento do período posterior. Entretanto, a gente não pode falar que uma coisa é exatamente igual à outra.
Um exemplo muito clássico disso é que hoje em dia a Igreja Católica Apostólica Romana não queima mais infiéis. Embora ela ainda tenha a prática de excomunhão de alguns infiéis, no caso, né? Por exemplo, a maçonaria ainda é excomungada da Igreja Católica, então todo maçom ele é meio que excomungado da Igreja Católica. A Igreja não pega mais esses caras e prende, tortura eles até a morte, e se não morrer na tortura, você acaba queimando, que nem a história da bruxa e o pato. Mas a gente não pode negar que as bases da Igreja Católica começaram na Idade Média, né? Mais ou menos no século IV. Aliás, antes da Idade Média, né? Mais ou menos no século IV, já da nossa era, e vieram caminhando para cá. Isso foi se modificando e foi ganhando caras novas, e hoje em dia nós temos religiões que têm um pensamento um pouco mais aberto, tá? Mas se você cavocar ali dentro do cerne da religião, você vai ainda achar uma cápsula, um pequeno resquício da intolerância. E isso acontece por um princípio filosófico que é o fundamento de cada uma das religiões, o dogma. O dogma é o que faz uma religião ser uma religião a grosso modo, tá? Tem várias coisas aí que podem falar que isso é uma religião ou não, e eu não quero entrar nessa discussão, mas eu quero falar para vocês que o dogma é uma delas. O que é o dogma religioso? É uma série de leis ritualísticas que os praticantes daquela religião precisam seguir para alcançar a salvação, seja ela qual for. Mesmo que ela não seja uma salvação per se, como por exemplo os cristãos católicos pregam, né? Ou mesmo os protestantes no sentido de igrejas batistas, luteranas, essas igrejas mais modernas da teoria da prosperidade, sabe? Que se você for um bom cristão, você vai ter suas... Enfim, a religião sempre tem essa moeda de troca. Você segue as minhas regras e faz o que eu te peço, e em contrapartida você vai ter uma vida boa ou um pós-vida bom. A partir do momento que você compreende que a religião é dogmática, ou seja, que ela tem uma série de ditames ditames ditam. A partir do momento que você entende que uma religião tem uma série de ditames que falam como que você tem que viver para alcançar o céu, e uma outra religião vai pregar uma outra forma, você já tem o princípio intolerante aqui. Porque, de alguma forma, mesmo que inconscientemente, as pessoas de uma religião vão sim considerar as pessoas de outra religião profanas. Profanas elas serão, mas menos do que eu sou por fazer o que eu faço. Então, quando você vê um muçulmano e um cristão, por mais que você, cristão, enxergue que o muçulmano é uma boa pessoa, você ainda vai falar, ele é uma boa pessoa, porém ele não segue os mandamentos de Deus, sei lá o nome que dá pro seu Deus aí, porque né, a religião cristã é a mais do mundo. Ele não segue esses mandamentos, logo o que ele tá fazendo tá errado. Tudo bem dele fazer, mas que tá errado tá. Agora, da onde nascem todos esses dogmas, que é aí que eu quero chegar, e é aí que é sempre o cerne das minhas discussões lá no Comitê de Direito e Liberdade Religiosa da OAB. Esses ditames, esses dogmas, eles nascem basicamente da ignorância do povo e de um espertinho que usa isso a seu favor. Eu não preciso contar pra vocês qual é a história da Igreja Católica, né? Todo mundo mais ou menos sabe, e eu não preciso que vocês esmiuçem isso muito não. Eu quero só que vocês entendam o por cima disso. A Igreja Católica, por exemplo, ela começou lá em meados do século IV, século V, e aí a partir daí a gente teve melhorias. Na Idade Média, onde a Igreja Católica encontrou seu ápice, as únicas pessoas que detinham o conhecimento para si eram os clérigos, eram as pessoas que estavam na igreja. Mesmo os reis raramente sabiam ler, a não ser o pernilongo, mas poucos deles sabiam ler. Por quê? O conhecimento estava detido na mão de poucos. A partir do momento que o conhecimento é detido na mão de poucos, esses poucos conseguem criar a realidade do jeito que eles querem. E aí eles entram na magia, porque eles estão usando o conhecimento para moldar a realidade. Claro que magia não tem lado, né? Magia é sempre neutra. Quem dá o lado é o mago que está usando, no caso, os papas. Mas isso a gente pode encontrar em qualquer outra religião, tá? Se você for na pagelança, por exemplo, ou no xamanismo, que é tido como a religião mais antiga, porque o xamanismo, o termo xamanismo hoje em dia, abarca todos os líderes tribais que passaram cultura oral. Então mesmo os judeus antigos, né, os rabis da antiguidade, antes da Torá ser confeccionada, de alguma forma eles entram no termo xamanismo. Você ainda vê pessoas que detêm o conhecimento a despeito de todos os outros. O xamã não passa seu conhecimento para qualquer um, ele passa só para determinados iniciados que são escolhidos a dedo. E isso dá a ele controle sobre os demais. Novamente, o conhecimento não tem lado, né? Você, quando conhece,
controla como quiser. Muitas vezes esse conhecimento é usado por uma causa boa, né? Como a causa da circuncisão judaica, né? A circuncisão ela nasceu por uma necessidade higiênica da população, né? As pessoas tinham muitos problemas no pênis porque eles transavam, gozavam, limpavam, dormiam daquele jeito e pronto. E um jeito muito esperto de você tirar os males que aconteciam daí, inclusive provavelmente o câncer de próstata, era fazer a circuncisão, porque você deixa a glande exposta e aí você consegue, aquilo lá mesmo com a fricção na própria roupa, acaba se limpando. Então o conhecimento muitas vezes é usado para boas coisas, mas às vezes não é, como é o caso do Hitler, né, que usou o conhecimento que ele tinha de oratória, de propaganda, de domínio de massa para fazer o que ele fez. Quando a gente está falando de religião propriamente dita, a gente está falando de pessoas que criam dogmas. Esses dogmas muitas vezes são reflexos dos seus gostos pessoais e a partir da criação desses dogmas e da inserção das pessoas dentro desse dogma, você cria intolerância. Eu lembro que há muito tempo atrás eu fazia parte de um terreiro, só uma historinha para ilustrar aqui, que as meninas não cortavam o cabelo, né? Elas não podiam cortar o cabelo a não ser que o dirigente deixasse. E os meninos não podiam usar cabelo comprido também, a não ser que o dirigente deixasse. Eu já entrei lá de cabelo comprido, então, e eu sempre fui o folgado da turma, então nunca ninguém reclamou. Mas eu lembro que na época eu namorava, né? E a minha namorada fazia parte daquele terreiro, e ela mesma, ela tinha que pedir permissão pro pai de santo para poder cortar o cabelo, cara. Eu achava isso um absurdo. Mas era a preferência pessoal dele, né? Ele era meio misógino, assim, e tal, e ele tinha esses conceitos bem antigos. Mulher usa saia, homem usa calça, assim, né? Mas enfim, por que a aceitação do dogma vem da ignorância? Porque, na verdade, quando você questiona o dogma, você vê que não tem muito sentido o dogma existir, sacou? Que nem eu falei agora do lance do cabelo comprido. Qual que é o problema para uma pessoa que tem cabelo comprido ou cabelo longo? O fato de eu ter cabelo comprido foi atropelado por uma borboleta. Aí galera do Grimório, das bruxas, o que quer dizer ser atropelado por uma borboleta? Então, depois que muito se mudou naquele terreiro, várias mulheres começaram, por exemplo, a cortar o cabelo curtinho ou a cortar o cabelo sem falar pro dirigente. Porque tinha muitas pessoas lá e o dirigente não conseguia cuidar de todo mundo. E nada mudou, tipo, tudo continuou na mesma. Ou seja, cortar cabelo ou não cortar cabelo num rito de umbanda, pelo menos naquele em particular, não fazia nenhum sentido. Era puramente gosto pessoal do dirigente da casa. E as pessoas entravam nisso, por quê? Porque elas eram ignorantes na relação do estudo da mediunidade, essas coisas todas. Como é um negócio que você não comprova de alguma forma, não tem nenhuma fórmula científica para você falar X ou Y, então geralmente o dirigente, que é o que detém algum tipo de conhecimento, fala, as pessoas levam como lei. E aí você cria os dogmas que nascem da ignorância das pessoas e a partir da ignorância das pessoas elas passam a ter intolerância a pessoas que não seguem aquele dogma. Caraca, deu uma pátia de uma volta agora, hein? A partir de agora o vídeo vai com uma música de fundo, tá? Bom, então deixa eu resumir rapidamente o que eu falei na primeira parte, tá? A intolerância religiosa ela nasce porque no cerne de toda religião a gente tem os dogmas religiosos. Os dogmas nascem de pessoas que detêm algum tipo de conhecimento, ou pelo menos uma forma de falar que impressionam as pessoas, e as pessoas que estão em volta por ignorância da realidade aceitam esse dogma, e por aceitarem esse dogma, elas compreendem que todo mundo que está fora desse dogma não será salva, não será benta, não faz parte do trono de Deus, ou seja, da divindade reinante naquele lugar, tá? Então, percebemos agora que a intolerância religiosa nasce da criação de dogmas, e os dogmas nascem da ignorância das pessoas. Segunda parte. Claro que, como eu disse também no começo do vídeo, as coisas vão evoluindo, inclusive a gente, né? Então nós, humanidade, começamos a compreender que certas coisas que eram colocadas a nós como dogmas eram puramente bullshit. Eram colocadas porque alguém decidiu assim, não porque Deus decidiu assim ou a divindade assim decidiu. É porque era a preferência pessoal de algumas pessoas. Eu tenho conversado bastante com a dona Márcia Reicher, né, que ela é judia, e ela me disse muitas coisas a respeito disso do próprio judaísmo, que muitas coisas ela não compreendia, que era puramente cultural e que não estava na Torá. E os judeus seguiam por costume, e eles meio que entendiam que não fazia sentido, mas seguiam mesmo assim porque era costume do povo judaico. Mas whatever, a gente evoluiu um pouco, então o pensamento tem mudado. Só que, claro, a gente sempre consegue dividir a sociedade em dois grandes grupos, né, que são os grupos das pessoas que querem aprender de alguma forma e o grupo das pessoas que não estão nem aí, estão cagando e querem que, sei lá, a minha culpa vai para outro, e beleza. E esses dois grupos, obviamente, são replicados em todos os aspectos da vida, incluindo dentro da religião.
Então nós achamos evangélicos que sim, estão a fim de questionar, estão a fim de conversar, estão a fim de entender o pensamento de outras pessoas, e achamos evangélicos que são estúpidos. E isso nós replicamos em todas as outras religiões. Então existem judeus que querem pensar a Torá, querem pensar a divindade, e existem judeus que não, que aceitam por aceitar. Existem umbandistas que são bem libertários, bem antidogmáticos, tentam achar outras coisas. Existem umbandistas que são bem cabeçaduras. E existem magos que são bem libertários, bem progressistas, bem pensadores, e existem os que não são magos. É que entre os magos a gente tem uma coisa um pouco diferente. Primeiro que magia não é religião, né? Então não entra muito nesse quesito, mas ainda tem muitos magos dogmáticos. Mas a magia ela tem um sistema de proteção, digamos assim, que não funciona muito bem, mas pelo menos é um sistema. Que só é mago aqueles que são aceitos pelo grupo, né? Que são reconhecidos como tal pelo grupo, né? Então os semelhantes que te reconhecem como mago, não é você que se dá essa outorga, não é um curso que te dá essa outorga, não é uma faculdade que vai te fazer mago, sacou? Então eu só sou mago se as pessoas que estão em volta de mim, os outros magos à minha volta, me aceitam como tal. Mesmo quando você faz parte de uma ordem, você não é automaticamente aceito como mago, né? Que é o caso da maçonaria. Nenhuma ação é aceita automaticamente como mago. Mas não é esse o assunto. O assunto é o seguinte: a gente só consegue combater a intolerância, e agora a gente entra no geralzão, porque não é só intolerância religiosa, é intolerância racial, intolerância de gênero, intolerância de sexo, intolerância de, sei lá, do que você quiser aí, mano. Até das pessoas que colocam ketchup na pizza. A intolerância contra os cariocas, a intolerância contra os argentinos. A gente só combate a intolerância com conhecimento. Porque quando a gente adquire conhecimento, a gente começa a fazer algumas perguntas diferentes, saca? Então, tipo, qual é o problema do carioca colocar ketchup na pizza? Quem tá comendo a pizza é ele, não sou eu. Daí que ele tá fazendo isso, ele gosta. E no meio da religião, a gente começa a se perguntar: eu faço isso por quê? Porque eu acredito, não tem nenhum tipo de base científica ou realística nisso que vai comprovar que o que eu faço aqui realmente dá algum resultado, que Deus vai me salvar por isso. Se isso é uma profissão de fé, por que outras profissões de fé também não podem funcionar? E aí a gente começa a questionar outras coisas e ver que a dogmatização, ela tem um sentido que não é ir contra o dogma do outro. É difícil chegar nisso, mas não é possível não. Agora, claro que a gente vive num país onde isso não é muito fácil, tá? Porque eu falei pra vocês que a gente tem um pessoal que quer evoluir e um pessoal que tá feliz do jeito que tá. E infelizmente a maioria é esse segundo grupo aqui no Brasil. E agora esse segundo grupo está no governo, né? Então, quando a gente tem uma situação que é dogmatizadora por si, que é, por exemplo, uma pessoa de boa moral, né, de moral cristã, digamos assim, que assume o governo, e quando a gente pega pessoas de moral cristã ou de qualquer outra religião, denominação de fé, e é colocada no governo, quando a gente mistura essas duas esferas, a dogmatização passa a ser lei. E aí isso vira merda. E é justamente por isso que o Brasil tenta ser um país laico, ou seja, a religião não pode influenciar no Estado. Mas não é o que a gente vê. Afinal de contas, Brasil acima de tudo e Deus acima de todos, né? Isso é um exemplo clássico de dogmatização, né? O cara tem O cara tem a moral dele, que é uma moral cristã do jeito dele, porque o cristianismo, embora tenha a grande mitra, né, a Santa Sé, ela não é muito bem estabelecida assim nos seus morais e costumes, né? Mas o cara tem a moral dele, acha que essa moral é correta e quer infringir essa moral a todo mundo, de alguma forma, mesmo que seja acreditando que exista uma divindade. Eu, por exemplo, como ateu, me incomodo de ter uma pessoa lá em cima no poder falando Deus acima de todos. Eu não acredito em Deus, entende? Então, tipo, eu acho que não é nenhuma questão de tanto faz. Tanto faz mesmo, mas é uma questão de que outras pessoas não tanto faz. E quando você está num país do tamanho do Brasil, essas pessoas que não tanto faz são em maior número. E isso pode dar merda uma hora. E pode dar merda por quê? Porque o nosso presidente segue o Olavo de Carvalho, né? Que é um estúpido, um topeira, né? Que... Eu vou contar um negócio pra vocês do Olavo de Carvalho. Filosofia, ela funciona exatamente igual a magia, tá? Só é um filósofo, não é à toa que magia e filosofia andam muito de braço dado. Não só é filósofo aquele que é reconhecido pelos seus pares como filósofo. E ninguém reconhece, nenhum filósofo reconhece o Olavo de Carvalho como filósofo, tá? Então, acabou aqui essa conversa. Mas enfim, como que a gente combate a intolerância religiosa? Se você é um líder religioso, ou mesmo se você não for religioso, líder religioso for um pai, uma mãe, um irmão mais velho, um irmão mais novo, sei lá. Se você é um ser humano,
estimula as pessoas que estão em volta de você a estudarem, tá? Faz que nem eu fiz um canal, eu escolhi fazer um canal e falar lá na Lesp, né, na Câmara dos Vereadores, e falar em vários lugares, em várias empresas sobre isso. Você não precisa ir tão longe, né? Eu fundei uma ordem, a Algon, que é baseada, a filosofia da ordem é essa. Você não precisa ir tão longe. Pega as pessoas que estão na sua casa e ajuda essas pessoas a estudarem. E aí eu vou precisar fazer um vídeo sobre como estudar e sobre o que estudar. Mas isso eu vou deixar para a próxima quarta-feira. E aí, vocês gostaram do vídeo? Gostaram do que eu falei hoje? Se gostou, dá aquele like maroto, compartilha o vídeo nas redes sociais. E se você gostou muito do Tio Nino, vai lá em apoia.se/Nino Denani e dá um apoio pra gente. A partir de R$1 você já ajuda o canal do Tio Nino a crescer, beleza? Espero que vocês tenham uma ótima vida e tchau!